Diálogo com as Sombras. Autoria de Hermínio Miranda. Continuação do capítulo 2. Não cabe dúvida, prossegue Papos, que são as forças da natureza que o mágico deverá pôr em ação sob o influxo da sua vontade. Mas que classe de forças são essas? Diz ele que são as forças hiperfísicas, assim entendidas, as que apenas diferem das energias meramente físicas nas suas origens, pois emanam de seres vivos e não de mecanismos inanimados. No fenômeno da pronta germinação, crescimento da planta e produção de frutos, que alguns faquires teriam realizado, segundo testemunhos nos quais Papos acredita, aconteceria apenas uma abundante doação à semente e depois à planta e ao fruto das energias orgânicas do faquir, que se poriam em consonância com as energias armazenadas na semente. A vontade do faquir, diz Papos, põe em ação uma força capaz de desenvolver em algumas horas a planta que, em condições normais, levaria 1 ano para atingir aquele ponto de crescimento. A dita força não tem muitos e diversos nomes de bom sentido. Pura e simplesmente chama-se vida. A magia seria, portanto, uma ação consciente da vontade sobre a vida. A definição completa proposta por Papos é a seguinte, abre aspas, é a aplicação da vontade humana dinamizada à evolução rápida das forças vivas da natureza. Fecha aspas. A página 91 resume ele a sua teorização ao dizer que são 3 as maneiras de agir sobre a natureza. Abre aspas. Primeira, fisicamente, modificando a estrutura do ser ou de um ponto qualquer na natureza pela aplicação exterior de forças físicas que utiliza o trabalho do homem. A agricultura em todas as categorias, a indústria com todas as suas transformações entram neste quadro. Segunda, fisiológica ou astralmente, modificando a estrutura de um ser por meio da aplicação de certos princípios e de certas forças, não à forma exterior, mas aos fluidos que circulam dentro do aludido ser. A medicina, em todos os seus ramos, é um exemplo desse caso, e haveremos de declarar que a magia, abre parênteses, ele a escreve com letra maiúscula, embora escreva espiritismo com letra minúscula. Fecha parênteses. Admite a possibilidade de influir sobre os fluidos astrais que atuam na natureza e sobre os quais atuam nos homens. Terceira, psiquicamente, atuando diretamente não sobre os fluidos, mas sobre os princípios que os põem em movimento. Fecha aspas. Vamos conferir. Abre aspas. Colaboradores desencarnados, escreve André Luiz. Abre nota de rodapé. Nos domínios da mediunidade, capítulo 28, Efeitos Físicos, edição FEB. Fecha a nota de rodapé. Extraiu forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Fecha aspas. O resto é a aplicação prática desses princípios. Se os orientamos para o bem, obteremos resultados positivos. Se os dirigirmos para o mal, arcaremos com a responsabilidade correspondente. E é precisamente na aplicação que mais veementes restrições o espiritismo teria a fazer à magia,
ainda que sem tocar os tenebrosos domínios da magia negra. Ao cuidarem dos problemas da obsessão, por exemplo, mesmo os adeptos mais bem informados da magia revelam um despreparo comovedor, atribuindo à base do fenômeno a formação das chamadas larvas, que se alimentariam da substância astral emanada do imprudente que lhes deu vida. Para a criação dessas larvas, basta que se tenha medo dos ataques de ódio de outra pessoa, e, segundo Papus, a prática mediúnica espírita seria uma dessas causas. Papus oferece 2 métodos diferentes para tratamento dessas obsessões. Um de ação indireta, outro de ação direta. Exemplifica ambos. Num deles, em Londres, optou pelo método indireto, magnetizando uma senhora na presença do obsidiado. A mulher, em transe, via uma faixa fluídica pairando em certo recanto da residência da vítima. Orientado pela descrição da mulher, Papus desenhou a faixa num papel branco, consagrado e perfumado, e prosseguiu. Abre aspas. Terminado que foi o desenho, uma fórmula e uma prece puseram em comunicação a imagem física com a forma astral, e então cortamos o desenho em vários pedaços com a ajuda de uma grande e afiada lâmina de aço. A mulher adormecida declarou que os cortes influíram incontinente na forma astral, que igualmente se desfez em pedaços. Fecha aspas. E com isto estaria curada a obsessão. O segundo método, abre parênteses, direto, fecha parênteses, seria recomendável para os casos em que a obsessão toma um caráter especialmente grave. Baseia-se no princípio de que as larvas e os elementais, seres algo animalizados que servem aos magos, alimentam-se da substância astral de que é muito rico o sangue. O método consiste, pois, no seguinte: toma-se uma mecha de cabelos do obsidiado que deverão ser incensados, consagrando-os segundo o procedimento habitual. Em seguida, o paciente deverá aproximar-se e diante dele se molhará um punhado de seus cabelos no sangue de uma pomba ou de uma cobaia, também consagrados sob a influência de Júpiter ou de Apolo, pronunciando-se o grande conjuro de Salomão. Para isto, o oficiante deverá vestir-se de roupas brancas. Em seguida, colocar o cabelo molhado em sangue sobre uma pequena prancha, traçar à sua volta um círculo, desenhando-o com uma mistura de carvão e ímã pulverizado. Escrever no interior do círculo, nos 4 pontos cardeais, as 4 letras do tetagrama sagrado. A seguir, com a espada mágica, abre parênteses, ou na sua falta, com uma ponta de aço comum, com cabo de madeira envernizada, fecha parênteses, investir energicamente contra os cabelos, ordenando à larva que se dissolva. Segundo o autor, o processo raramente falha, pelo menos depois de repetido 3 vezes, de 7 em 7 dias. A reprodução destes métodos não tem por objetivo aqui ridicularizar o procedimento daqueles que os praticam, pois, como seres humanos e irmãos nossos, merecem respeito e consideração. Limitamo-nos a expô-los. Aqueles que lidam com graves problemas obsessivos sabem muito bem que pouca diferença existe entre esse procedimento e o recurso igualmente inócuo do exorcismo eclesiástico. Num ou noutro caso, podem, no entanto, produzir resultados positivos, inteiramente aleatórios, seja porque o espírito obsessor ficou algo impressionado com as complexidades do ritual ou porque resolveu, esponte sua,
abandonar sua vítima, mas é raro que um obsessor ferrenho e tenaz desista definitivamente da luta apenas porque alguém o ameaçou com uma espada. Por exemplos como estes, podemos admitir que os verdadeiros segredos da magia perderam-se há muito. Restaram apenas fragmentos de uma técnica que, em tempos idos, foi manipulada com habilidade e competência. Os magos caldeus, persas e egípcios não ignoravam fenômenos elementares como os da obsessão, a ponto de tentarem curá-la com práticas tão ingênuas. Seus recursos e conhecimentos eram muito mais amplos e profundos. Mas, se essa técnica perdeu-se para os encarnados, pelo menos para os que têm escrito os tratados mais conhecidos de magia, ela se preservou para os espíritos desencarnados, antigos magos que levaram para a vida póstuma os conhecimentos especializados.